a lua cheia agora com o plano para vir à frente, vamos estar fazendo a nossa parte. Baruch Hashem. Eterno Rei, eterno Deus, graças te damos pela tua unção que tu derramas sobre as nossas vidas neste lugar conosco. Manifesta cada vez mais sobre cada evento que realizarmos para a glória do teu nome. Eterno Rei, seja agora com o pregador desta manhã, tome nas tuas mãos. Eterno, que tu possas calar os nossos corações com aquele propósito deste Senhor nesta manhã. Manifesta o teu poder sobre nós que aqui estamos, sobre aqueles que nos assistem agora e posteriormente. Derrame as tuas brancas. Nós oramos com o perdão das nossas faltas, mais uma vez te suplicamos, em nome do Senhor Yeshua HaMashiach. Amém. Shabbat Shalom. Hoje estaremos aqui meditando na Parashá da semana, vai ler, e ele vai. Um momento assim, tremendo, né? Que Hashem preparou para a vida de Moshe, no qual deixa a sua mensagem e a unção para aquele que irá continuar o seu trabalho. Essa palavra, ela mexeu muito com o meu coração pelo seguinte ponto, que a unção que é recebida para o cumprimento dos propósitos de Hashem somente é passada para aquele a quem Hashem chama para a continuação dos seus propósitos. Uma vez que a continuidade dos seus propósitos não são ocultadas daquele que a recebeu. Quando Deus nos chama, Ele nos chama, nos capacita para cumprir um chamado. E como Moshe, a primeira ação é: não quero. A primeira ação, Senhor, não me sinto capaz. Mas quando Ele nos chama, Ele nos capacita para o Hashem. Todavia, como homem, lhe é dado um tempo para todas as coisas. Esta unção precisa ser passada para que as capacitações recebidas possam dar seguimento nas pelejas que o líder ungido deverá enfrentar com Yoshua quando recebeu de Moshe. É um caminhar muito difícil. Foram 40 anos no deserto. 40 anos em que Deus, ao final desta parashá, Ele fala: este povo, quando eu fechar os meus olhos, Yoshua se desviará. E como que fica o coração daquele que passou 40 anos no deserto, ministrando, suportando, atendendo 24 horas do dia aqueles que Deus colocou para ele cuidar? Mas Deus olha, Yoshua, eles vão se desviar. E vão colher maldições. E vão colher pelejas. Porque não obedeceram a minha palavra. E tem um coração que quanto mais, um coração duro. Então ele começa a dizer nessa parashá, no primeiro capítulo, no capítulo 31, no primeiro versículo, ele diz assim: depois foi Moshe e falou essas palavras a todo Israel. E disse: da idade de 120 anos sou eu hoje. Já não poderei mais sair nem entrar. Além disso, o Eterno me disse: não passarás de Jordão. Então você imagina nesse pequeno versículo aqui, ele sabia que ele não ia entrar naquela promessa que Deus fez, que ele só avistasse. Por quê?
Porque a caminhada é dura. Porque na caminhada, desde o momento que ele subiu lá no Monte Sinai para receber a Torá, que ele ficou ali sendo preparado por Hashem, um momento que ele ficou ali de 40 dias, quando ele desceu, o povo já estava corrompido. Porque o coração, quanto mais, faz com que o povo se rebele. E assim foi naquele dia. E ali volta Moisés, sobe ao Monte Sinai e passa mais 40 dias sem comer, sem beber, para receber novamente, porque a partir daquele momento Deus queria destruir aquele povo. Mas o líder, ele é um intercessor. Ele nunca para de orar. Ele está ali sempre com o propósito de Deus, que já sabe de todas as coisas. Ele já sabe tudo que vai acontecer. E ele levanta aqueles que vão perseverar no caminho. E ele sabia que o povo levantaria outro Deus, que levantaria, que contaminaria o arraial para adorar outro Deus. Mas ele falou: Pai, como vai ficar o teu nome no meio do povo se tu destruir? Como vai ficar o teu nome? Como ele vai ser honrado se tu destruir? Então Moisés vai, então sobe Moisés, recebe de novo as palavras e desce e continua a sua caminhada. Uma caminhada difícil, a ponto de um dia ele feria a rocha, onde bastava só tocar. E ali, bastava só falar. E ali o Senhor lhe tirou a permissão de entrar na terra, mas só avistar. E aqui chega o dia, mais uma do Senhor: olha, Moisés, tu vai dormir. Vai dormir e mostrar com teus antepassados. E eu levantarei no teu lugar aquele que eu sempre coloquei lado a lado contigo. Porque Deus, ele vai preparando. Ele vai colocar aquele que anda lado a lado com você, vai ir aprendendo, para poder ministrar, continuar o propósito para o qual Deus colocou. E ali, Yehoshua vinha sendo preparado, até que chegou o dia em que Hashem fala: Moisés, agora é chegada a hora, você não vai entrar. Porém, o Senhor Deus diz: você vai passar diante de ti, e ele vai destruir as nações diante de ti, para que as possuas. E Yehoshua passará diante de ti. E como o Senhor tem dito, e o Senhor lhe fará como fez a Sion e a Og, rei dos amorreus, e a sua terra, os quais destruiu. Quando, pois, o Senhor vos ter diante de vós, então com eles fareis conforme todo o mandamento que eu vos tenho ordenado. Aí qual é a palavra que Moisés dá? Esforçai-vos, animai-vos e não temeis, nem vos espanteis diante deles. De quem? Dos inimigos que se levantam o tempo todo contra a obra de Hashem. Se esforce, porque o Senhor vosso Deus é que vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. Olha que maravilha. São essas palavras que nos revigoram, são essas palavras que nos colocam, nos põem de pé diante de qualquer situação, para que continuemos a obra, continuemos a marcha, continuemos a cumprir a carreira que nos foi proposta. Em Devarim 34, versículo 7 a 12, tinha Moisés, ele repete, a idade de 120 anos. Não se lhes conheceram os olhos, porque pensando como Deus é maravilhoso, não tinha óculos, né? Não tinha oftalmologista. E ali estava Moisés, e ele diz esse detalhe: os olhos dele não se escureceu, não ficaram fracos. Eu já estou com 60 e
o óculos já está fraco. E ele disse, nem se lhe abateu o vigor. 120 anos, ele estava lá firme e forte. E ao encontro dos seus antepassados, era o momento que Deus estava chamando ele para ir para o descanso, cheio de vigor. E ali ele está orando aqui, Senhor, renova nossas forças. Senhor, tratou, passou em cima da gente. Senhor, é Covid, é um monte de sequelas que aparecem, são os problemas da vida. Senhor, nos dá esse vigor que tu deu a Moshe para continuar. E aí, os filhos de Israel começaram a plantear, porque ele é amor. Começaram a chorar por Moshe por 30 dias. Olha que amor por aquele livro. 30 dias. Ali nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias de pranto no luto do por Moshe, e o Yoshua, filho de Nun, estava cheio do espírito da sabedoria. Porquanto Moshe impôs sobre ele as mãos. É assim. Ele recebeu aquela unção que estava sobre Moshe, como Deus chamou ele ali diante da sarça ardente. Ele foi chamado, ele recebeu, foi capacitado para uma grande obra. E agora Deus ordena para você, unge este, passa a tua unção para este, porque ele continuará a minha obra. E ali, Espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moshe. Nunca mais se levantou Israel, profeta algum, como Moshe, com quem o Senhor houvesse tratado, falado face a face, no tocante às coisas todas lá, no tocante a todos os sinais e maravilhas que, por mando do Senhor, ele fez na terra do Egito, diante de Faraó, a todos os seus oficiais, a toda a sua terra, e no tocante a todas as obras de sua poderosa mão, e aos grandes e terríveis feitos que operou Moshe à vista de todo Israel. Porém, lá em número 27 também, versículo 18 a 23, diz o Senhor a Moshe: toma Josué e Yoshua, filho de Nun, homem que há o Espírito, impõe as mãos, apresenta ao sacerdote Eleazar, e perante toda a congregação, e dá-lhe à vista deles as tuas ordens, e põe sobre ele a tua autoridade, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Apresentar-se-á perante Eleazar o sacerdote, o qual por ele consultará segundo o juízo do ouvido perante o Senhor. Segundo a sua palavra sairão, e segundo a sua palavra entrarão ele e todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. Fez Moshe como lhe ordenara o Senhor, porque tomou Yoshua e apresentou perante Eleazar o sacerdote e perante toda a congregação, e lhe impôs as mãos e lhe deu as suas ordens, como o Senhor falara por intermédio de Moshe. O que nós vemos aqui? Que tudo tem ordem e decência. Tudo tem uma hierarquia a ser obedecida. Tudo tem uma ordem. Nada é feito como nós queremos, como nós desejamos. É segundo o que Hashem ordena. Se ele não ordena, ele não unge. Se ele não ordena, ele não capacita. E continuando, ele vai falando lá em Devarim 6, como nós falamos: esforça-te
anima, porque a caminhada é difícil. A caminhada não é você fazer o ajuntamento e começar. A caminhada é arar a terra. Arar a terra. E a gente ara a terra um a um. E a gente vai plantando ali e Rua vai dando crescimento. E Ele vai acrescentando a todo aquele que Ele separa para estar naquele campo. É ali, ó, arando. Dia a dia. Ponto a ponto. Nada assim. A mágica não foi assim. E nunca será assim. Porque a gente não trabalha desta forma. E aí ele diz, em Devarim 24, pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco. A peleja por vós contra os vossos inimigos para vos salvar. Pois como conseguiremos caminhar? Como conseguiremos nesse caminho que Deus chama para vencer os inimigos que a Satã manda? A Satã vem e joga a erva daninha lá no campo. E ele joga a erva daninha para contaminar. Ele fecha. Não tem nada. É dele. A obra é dele. Quem somos nós? Meros homens. O que podemos fazer nós? Nada. A não ser se subjugar ao Senhor de Hashem. Porque a peleja é dele. E nós vemos que houve um momento, lá em 1 Crônicas 22, do versículo 13 a 19, um momento ali em que Davi vai ungir Salomão para continuar uma obra. E diz assim, 1 Crônicas, capítulo 22, de 13 a 19. Então prosperarás, se cuidares em cumprir os estatutos e os juízos que o Senhor ordenou a Moshe acerca de Israel. Então você vê que Deus, Ele, tudo está no seu controle dentro das suas regras. Quer prosperar? É dentro das regras, não é na força do braço do homem. Porque o milagre ele acontece no momento em que nós estamos debaixo desses cumprimentos, das regras, dos estatutos e dos juízos que Adonai ordenou. Aí ele diz, então ser forte e corajoso, e não temas, e não te desalentes. Não se sinta cansado e abatido. Prossiga, porque eu sou contigo. Eis que com penoso trabalho, está dizendo Davi, preparei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro, 1 milhão de talentos de prata, e bronze, e ferro, e em tal abundância que nem foram pesados. Também madeira e pedras preparei, cuja quantidade podes aumentar. Além disso, tens contigo trabalhadores em grande número, e canteiros, e pedreiros, e carpinteiros, e peritos em toda sorte da obra de ouro, e de prata, e também de bronze, e de ferro, que se não pode contar. Dispõe-te, pois, e faze a obra, e o Senhor seja contigo. Então Davi deu ordem a todos os príncipes de Israel que ajudassem Salomão, seu filho, dizendo, porventura não está convosco o Senhor vosso Deus? E não vos deu paz por todos os lados? Pois entregou nas minhas mãos os moradores desta terra, a qual está sujeita perante o Senhor e perante o seu povo. Dispõe-te, pois, agora o coração e a alma para buscardes ao Senhor vosso Deus. Dispõe-vos e edificai o santuário do Senhor Deus, para que a arca da aliança do Senhor e os utensílios sagrados de Deus sejam trazidos a esta casa, que se há de edificar ao nome do Senhor. Aleluia. E essas palavras não mudadas, assim continua no dia de hoje. A gente nos dá uma referência lá em Hebreus capítulo 13, versículo 5 a 6, dizendo, seja a vossa vida sem avareza. Quer dizer, mantenha a sua vida livre do amor ao dinheiro.
Contentai-vos com as coisas que tendes. Estai feliz com o que tendes recebido, porque entendido, de maneira nenhuma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiadamente: o Senhor é meu auxílio, não temerei que poderá fazer o homem. Antes de Rosh Hashanah, foi designado ali que nós lêssemos os salmos durante todo o mês, e principalmente o Salmo 27, que diz o quê? O Senhor é a minha luz, o Senhor não me deixará abandonado. Ele vai falando. E aí ele diz também em Mateus, por que o Senhor vai falando? Mateus 6, de 25, 33 a 34. Porque o homem anda ansioso com as coisas da terra. Sempre estamos ansiosos em querer ter ao invés de ser. Temos que deixar Deus nos trazer o ser sobre nós. Temos que deixar o Senhor colocar sobre nós aquilo que Ele quer. Deixar Ele ser o eterno em nossas vidas. Aí Ele fala em Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Aleluia. Não é a vida mais do que o trabalho, ou melhor, não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Aleluia. É isso. Porque fica ansioso. Temos que colocar dentro de nós essa confiança, essa emuná. Não se preocupar se vai ter ou se não vai ter. Se estamos andando no caminho de obediência ao Senhor, cumprindo mandamentos, regras, estatutos, não importa quanto se levantem, situação, seja ela adversa ou seja ela boa, estejais contentes, pois até aqui o Senhor te trouxe. E ele diz mais: por quê? Tanto se está humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. E não é verdade? É assim que o Senhor nos trata. É assim que Ele trabalha. Você ara a terra, você caminha aquele tempo, cultivando aquela terra, esperando o tempo de que ela vai dar os frutos. E ainda que venham as ervas daninhas, ainda que venha, tente os devoradores destruir, Ele nos dá força para continuar, porque Ele diz que todas as coisas nós podemos ter. Ainda que não tenhamos as armas, como o povo estava ali reconstruindo o muro, eles estavam ali lutando, construindo, mas estavam vigilantes. E sempre vigilantes. E sempre lutando, não olhando para trás, continuando, porque é assim que o Senhor faz. Porque a peleja dele é nossa. Em Salmo 56, versículo 4 a 6, nos diz, e 9 e 11: em Deus cuja palavra eu exalto, é neste Deus que eu ponho a minha confiança e não temerei para o Hashem. Que me pode fazer um homem mortal? Pode falar o que quiser, pode fazer o que quiser, por que eu vou temer? Todo dia torcem minhas palavras, seus pensamentos são todos contra mim para o mal, agitam-se, escondem-se, espionam os meus passos, como que aguardando a hora de me dar em cabo da vida. No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos, e bem sei isto, que Deus é por mim. Neste Deus ponho a minha confiança. Aleluia. Nada temerei que pode me fazer mal. Não importa quantas lutas, quantas adversidades possam surgir, aqui não temerei.
A quem temerei? Ele é o nosso braço forte. É Ele que sustenta. É Ele que faz. É Ele que levanta. É Ele que abate. A quem temerei? Não temerei. Para o Hashem. Aí ele fala, a partir do versículo 9 de Devarim 31, Moshe então escreve a lei e a deu aos sacerdotes, os filhos de Levi, que levavam a arca do concerto do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. Aleluia. E deu-lhes ordem a Moshe, dizendo, ao fim de cada 7 anos, no tempo determinado, ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor, teu Deus, no lugar que Ele escolher, lerás esta lei. Aleluia. Diante de todo Israel, aos seus ouvidos. Ajunta o povo, os homens, mulheres e meninos e os estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor vosso Deus, e tenham cuidado de fazer todas as palavras desta lei, e que seus filhos que a não souberem ouçam e aprendam a temer o Senhor vosso Deus todos os dias que viverdes sobre a terra, a que ides passando o Jordão para possuí-la. Então o Senhor falaria em Neemias capítulo 8, versículos de 1 a 3, que chegando ao 7º mês, e estando os filhos de Israel em suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxe o livro da lei de Moshe, e o Senhor, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês, e leu o livro diante da praça, que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos o livro da lei. Barache, quão maravilhoso deveria e deve ser esta posição do sacerdote do Senhor. Trazer, confrontar a verdade o tempo todo. Olha, essa aqui é a lei. É nesta lei que nós temos que colocar nosso pensamento, o nosso lugar. Foi esta que eu ensinei agora, que não mudou desde quando lá o Sinai, Moshe subiu e trouxe e apresentou o povo. Esta é a minha lei que eu devo ler e mostrar para você. É esta a minha lei no qual eu devo debruçar. É nesta lei que eu devo andar. É ela que tem que me confrontar. Ela é a palavra de sabedoria. Então Adonai anuncia a Moshe que ele iria dormir, que é o que ele vai falando aqui nos próximos versículos, a partir do 14. E o povo vai se desviar. Olha que coisa triste. Trabalhou, porque Deus revela tudo, irmão. Não há nada que fique oculto que não venha a ser revelado. Nada. Hashem revela tudo. E aí ele veio aqui em Juízes capítulo 2, o período de juízes foi um período bem difícil para o povo, por causa da rebelião, por causa da desobediência à lei do Eterno. E ele diz que por causa disto visitaria com angústias, com tribulações, e até hoje é assim. A gente vê mais tribulação, a gente vê mais angústia, falta de shalom, doença estrangeira, do que benesses do Senhor. Porque toda boa dádiva vem do alto. Mas você tem que parar e olhar. Será que eu tenho obedecido esses estatutos de Hashem? Aí ele diz, versículo 20 de Juízes 2:
pelo que a ira do Senhor se acendeu por Israel. Se acendeu e disse, e agora não tem mais um chefe para estar lá dizendo, não, Senhor, não destrói teu povo não, olha o teu nome, porque o Senhor já queria ter destruído desde lá do início, não, agora não tem mais. Agora olha o que o Senhor diz, a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse, porquanto este povo transgrediu a minha aliança que eu ordenara a seus pais e não deu ouvidos à minha voz. Também eu não expulsarei mais de diante dele nenhuma das nações que Yoshua deixou quando morreu. Yoshua morreu, essas nações que tu vencias, agora não vou vencer mais por eles. Agora vão ter que guerrear sozinhos. Olha só. Para por elas Israel aprova. Se vai guardar ou não o caminho do Senhor, como seus pais guardaram. Esse é o grande desafio. Vamos continuar obedecendo? Vamos continuar guardando e entendendo o que Moshe é? Que esse é a vida do reino que o Senhor nos colocou para a gente seguir. Essa é a palavra que Ele nos botou para seguir. Vamos continuar obedecendo? Ou vamos entrar pelo caminho que o coração, quanto mais conduz, rebeldia, desobediência, e aí Deus dizendo aqui, eu vou botar todos à prova. Nós estamos aqui à prova. Nós estamos aqui numa peleja, mas nós estamos perseverando na palavra, com fé, porque é Ele que sustenta a casa dele. Toda obra que racheia à frente, é Ele que sustenta. Porque Ele está provando se nós vamos perseverar ou não. Vamos perseverar? Vamos. Porque Ele derramou um sangue. Ele nos ungiu. E com essa unção, nós temos vencido os goles, os magores, os demônios, os principados, as potestades, e nem a morte ainda teve vez. Porque existe uma unção. Essa unção. Então, terminando, ele fala em Deuteronômio 20 a 21. E será quando alcançares os males e angústias, porque isso alcança todos, irmão, vai alcançar todos. Se o nosso coração tem sido quanto mais, se o nosso coração não foi obediente, essas maldições vão alcançar. Ele fala lá em Oséias 13, de 5 a 6. Eu te conheci no deserto, em terra muito seca, quando tinha pasto, eles se fartaram, e uma vez fartos, ensoberbeceu-se-lhes o coração. Por isso se esqueceram de mim. Foi isso que o povo fez. O povo fez isso. Precisa mais de ti não, Moshe. Precisa mais de você não. Yoshua morreu, agora a gente faz. Agora a gente segue. Precisa mais não. É isso que eles falaram, olha. Nós te vestimos, nós te amamos, nós te botamos a veste. O Senhor diz, os teus sapatos não ficaram velhos no teu pé, a tua roupa não envelheceu, o pão não te faltou, a água não te faltou, porém teu coração quanto mais fez o quê? Que você se afastasse, se esquecesse para a tua soberana. Terminando, Deuteronômio 31, versículo 26 e 27. Tomai este livro da lei, ponde ao lado da arca do concerto do Senhor, vosso Deus, para ali que esteja por testemunha contra ti. É isso aí, ó. Quem vai ter testemunha contra nós, é essa palavra aqui. Ela vai testemunhar contra nós, contra mim, contra você. Porque conheço a tua rebelião e a tua dura cerviz. Eis que vivendo eu, ainda hoje convosco, rebeldes fostes contra o Senhor,
e quanto mais depois da minha morte. Aleluia. Êxodo 32:9 diz: disse mais o Senhor Moshe: eu tenho visto esse povo. Este é um povo de dura cerviz. E em Devarim 9, versículo 6 e 24 diz: sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra para possuí-la, pois tu és um povo de dura cerviz, rebelde fostes contra o Senhor, desde o dia em que vos conheci. Que Hashem tenha misericórdia, que nesse momento em que vamos entrar num período em que Hashem preparou para nós fazermos, nos humilharmos. Este dia da expiação é um dia para a gente se humilhar, lembrar de quem nós somos ou de que nós somos. É um dia para a gente olhar para o Senhor, porque Ele realmente escreveu o nosso nome no livro da vida naquele dia que eu aceitei. Naquele dia que o meu coração se abriu, Ele escreveu o meu nome no livro da vida. E Ele só vai ser apagado de lá se eu olhar para trás. Então não temas. Por que temais? Não temos que temer. A gente só tem que se renovar a cada ano. E orar por aqueles que realmente precisam. Porque se nós andamos num caminho de novidade de vida, de sinceridade, verdade, eu não tenho que temer os 10 dias terríveis. Eu não tenho que temer o dia do Yom Kippur. Porque se eu andei em sinceridade e verdade, a quem temerei? Como a palavra foi dita, a quem temerei? Se nos colocaremos em humilhação, em obediência, como Yom Teruah é o dia do toque do shofar. É o dia que Deus preparou, é o dia da coroação, em que Yeshua virá. É isso que nós temos buscado, a luz que vem do alto, a luz que nos reveste, a luz que nos dá capacitação. No nome de Yeshua. É no nome dele que nós marchamos. É no nome dele que dobraremos os nossos joelhos para glorificar o nome dele e para interceder por aqueles que estão em cegueira. Quantos irmãos nossos ainda não entendem essa Torá? Quantos irmãos estão aí pregando a palavra e não entendem? Ela não é um basicão, ela é a palavra. Ela é a Torá. Ela é completa. O Senhor diz que, Yeshua diz que se cumpriu quando ele ali estava na sinagoga. E ele ali diz que aquela palavra se cumpriu hoje. O Espírito de Deus está sobre mim. Ele é a nossa luz. Tudo que ele falou aqui é completo. E nessa palavra nós caminharemos, intercederemos pela nossa nação, intercederemos pelas nações, intercederemos por uma terra que tem sido contaminada pela iniquidade, pela maldade. Nós precisamos lutar por aqueles que estão cegos e que o Senhor Yeshua já determinou um dia de juízo. No dia que Ele vai retornar e vai pedir conta de tudo que nós fizemos por meio dessa vida. Assim como Ele, naquele momento, pediu conta para Moshe. Moshe, tu não vai entrar. Ele ainda tentou conversar com o Pai. Ele tentou. E que o Senhor fala, basta, Moshe. Não me fale mais desse negócio. Acabou. Então que nós não nos encontramos diante de uma situação dessa. Porque Yeshua já diz, eu não vos conheço. Partai de mim, malditos, para o fogo do inferno. Eu não vos conheço. Ah, mas Senhor, nós fizemos isso, aquilo, outro. Eu não vos conheço. Porque o coração acaba a intenção do coração é o que o Senhor sonda. Vê que Davi já falava com Salomão, se tu guardares, Deus fala para ele, se tu guardares meus estatutos, se tu guardares os meus mandamentos. E ele falou, e o que Salomão fez? Adorou
adorou deuses. Pereceu. Mas ele foi avisado, Deus revela. Ele foi revelado a ele. Rachem falou com ele: se tu guardares os caminhos do teu pai Davi, se nós guardarmos os caminhos de nossa vida, nossa vida no Moshe, se nós guardarmos o nome de Deus, o pai de Abraão, Isaac e Jacó, se nós continuarmos nesses caminhos de Abraão, Isaac e Jacó, de Abraão, Isaac e Jacó e Yeshua, nós teremos vida. Nós teremos o nosso nome permanente ali no livro da vida. Por que ele apagaria? Por que ele apagaria? Que o Senhor nos abençoe, que Ele continue nos dando um Shabbat pleno, cheio da alegria, cheio da paz, em nome de Jesus. Amém. Isso é para nossa bênção, irmãos. Obrigado e correndo. E eu alegre que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Hashem, Yeshua HaMashiach, Adonenu, Moshiach Yagah. Amém. Em nome de Yeshua, o nosso querido Senhor e Salvador. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Shabbat Shalom. E um antecipado Salvador. Amém.